Nas telas do infinito. Primeira parte, uma história triste. Capítulo 3. Nos últimos decênios do século XIX, na então corte do Rio de Janeiro, que o senhor Dom Pedro II honrava com suas virtudes austeras de monarca magnânimo, vivia uma jovem mulher, notável pela arrebatadora formosura de que era dotada e amplamente conhecida nas sociedades boêmias pelos ininterruptos desvios do seu caráter ambicioso e inconsequente. Era a célebre cortesã Palmira, sedutora e irresistível criatura que, semelhante à bela árvore da mancenilha, atraía o viandante para fasciná-lo e enlouquecê-lo, desgraçando-o depois sob o guante do seu egoísmo de pantera insaciável. Rica, ambiciosa, formosíssima, prevalecia-se desses predicados a fim de exercer domínio execrável sobre quantos admiradores lhe requisitassem as atenções, não se lhe dando a preocupar que tais caprichos redundassem em lágrimas e desesperações para outros corações e outros lares. Habitava esplêndido palacete à beira-mar, rodeado de mangueiras frondosas e palmeiras esguias e lindas, e decorado com luxo e ostentação. Sua residência movimentava-se diariamente, sem constrangimento, entre festas suntuosas frequentadas por personagens de boa representação social, fidalgos, capitalistas, altas patentes militares, diplomatas, estudantes, etc. E tais os rumores de alacridade que dela se despejavam para o exterior, pela noite adentro, enquanto o oceano gemia em convulsões isócronas, ininterruptas, espraiando-se rudemente pela areia, que diziam de sua casa que parecia o palácio ridente de Lucrécia, onde o crepitar satânico da devassidão abafava os protestos lançados pela moral e pela própria natureza. Oh, quando, pelas tardes cálidas de estio, depois do banho de águas perfumadas, se dispunha ela a apresentar em público sua beleza fascinante de pecadora imprevidente, girando pelas ruas da metrópole em ostensivos passeios sobre as macias almofadas do seu carro forrado de seda negra, que ia descoberto em exibição premeditada, puxado a 4 cavalos luzidios, como ônix. Quando saía, toda envolta em rendas e musselinas, gestos afetados, atitudes provocadoras, olhares assintosos e impúdicos. Palmira dir-se-ia deusa da antiguidade que fizera do pecado o pedestal em que se firmava. As mulheres honradas, suas indefesas, humilhadas vítimas, odiavam-na pelas desventuras de que, desviando-lhe os esposos do cumprimento do dever, muitas vezes cumulara seus corações e seus lares, noutro tempo serenos e confiantes. E vendo-a passar, dela maldiziam, augurando-lhe futuro desgraçado. Os homens, porém, sorriam-lhe encantados ou despeitados e pesarosos, segundo o grau das vitórias ou das desilusões que armazenavam no cadastro ignóbil das recordações boêmias que lhes afloravam a mente, avistando-a faceiramente reclinada nas almofadas de seu carro. E as crianças, esses impressionáveis e angelicais seres, ainda perfumados de inocência, invejavam os cães que, em seus braços, passavam com ela, devorando saborosas guloseimas, atados de berrantes laços de fitas e a chocalharem divertidos guizos no pescoço, enquanto ganiam manhosamente, reclamando outras dádivas que Palmira prazenteira lhes concedia entre pieguices.
Mas ao lado desse Fausto abominável, nas pegadas lodosas do luxo impúdico de que se vangloriava, seguia também o espectro negro dos próprios erros que ia cometendo cada dia, pronto a remeter-se sobre a descuidada em ricochete inapelável. Palmira, no entanto, no recesso da alma, onde se quedam as fontes ilibadas que geram os verdadeiros sentimentos, não seria tão odiosa e tão má quanto desejaria parecer. É bem verdade que toda criatura humana possui veios incorruptíveis nas profundezas do espírito, capazes de germinar em um futuro de atitudes regeneradoras, propagando reabilitações morais e conscienciais necessárias à vida superior. Muitas vezes, no silêncio dessas profundidades ignotas, voz cariciosa e comovida elevava-se, em tom suave e conselheiro, falava a mente de Palmira conturbada pelos desatinos, convidando-a a deter-se no trajeto inglório, apavorando-a com a exposição que ao seu raciocínio fazia dos delitos praticados contra as leis da moral e os imperativos do dever. Mas, aflita e atordoada, em presença da autoridade reconhecida naquela voz interior, benévola e protetora, impunha-lhe silêncio, procurando distrair-se a fim de se eximir ao raciocínio, para se não considerar arrependida. Dava-se ao prazer com maior ardor, temerosa de medir consequências e prognosticar o próprio futuro. Oprimia, alucinada, as investidas dos remorsos, ultrapassando excessos anteriores e assim dilatando a série de deslizes que cada dia mais lhe comprometiam o espírito. Era a consciência que a divertia. Eram as tentativas da intuição, murmurando-lhe ao coração conselhos salvadores de seus guias espirituais, desejosos de chamá-la à emenda por lhe evitarem maior grau de responsabilidades futuras, mas que ela repelia, desencorajada da complexidade dos serviços regeneradores que se imporiam ao seu desempenho. A bela cortesã, no entanto, tivera exemplos insofismáveis de honestidade e mesmo de virtudes no aconchego do lar paterno, que o devotamento irrefutável de um chefe e a serena abnegação de uma mulher que lhe fora mãe exemplar haviam engrandecido e mesmo santificado. No entanto, o lar era modesto e Palmira dava asas a pensamentos ambiciosos. Os pais só lhe poderiam oferecer vida humilde e simples, e Palmira, orgulhosa e inconformada, aninhava quimeras e sonhos apaixonados que dia a dia lhe envenenavam o coração egoísta. A família de Palmira compusera-se dos pais, tão honestos quanto pobres, e de 5 irmãos menores que ela. Ao atingir as 15 primaveras, a jovem, a quem extraordinária beleza física ia tornando notável, mas também vaidosa e presumida, vira-se órfã de pai e obrigada pela amargura da circunstância a coadjuvar os esforços maternos para a manutenção da família. Residiam então em velho casarão da Rua do Matoso, em São Cristóvão, bairro que, por aquele tempo, não apresentava o desenvolvimento dos dias atuais, mas ruas e vielas escuras e abandonadas, a par de chácaras residenciais, tão amplas e bem cuidadas quanto sombrias no romântico isolamento em que se apraziam. Mãe e filha tiravam da agulha e da máquina de costura o sustento para a numerosa família. Ao imperativo da ausência daquele que lhes fora o chefe querido, lutavam ambas heroicamente, varando noites consecutivas sobre o trabalho fatigante, uma sentada à máquina de costura,
outra com a diligente e pequenina agulha entre os dedos, tecendo os finos bordados e rendas mimosas nas cambraias e sedas das freguesas. Arcavam com pesadas responsabilidades, viviam assediadas por preocupações ininterruptas e sofriam constantes privações. Não obstante, ao passo que sua mãe se resignava a lutar, reanimada por inquebrantável confiança em si mesma, assim como esperançada na alvorada de um futuro menos áspero, que o poder divino lhe concederia, certamente, em ocasião oportuna, que só a sua onisciência saberia ensejar, Palmirinha, como a tratavam os irmãozinhos, não se amoldava à situação e rebelava-se indócil e impaciente, atribulada pelo receio de ver prolongados por tempo imprevisível os imperativos que a forçavam a estiolar num trabalho extenuante e nem sempre bem compensado sua juventude ardente e a beleza radiosa de que tanto se envaidecia. Ver sua mãe eternamente escravizada ao dever de prover as imperiosas necessidades que assolavam o modesto recinto da família, morejando dias e noites a fio para que a fome não consumisse a prole, contemplar os inocentes irmãozinhos sempre carentes de alguma coisa, roupinhas remendadas, tamanquinhos rotos nos pés, ao mesmo tempo que ela própria, Palmira, se extinguia, crestando os cetinosos cílios à luz fumarenta de um lampião a querosene, bordando trajes vistosos para outras crianças, nem mais encantadoras, nem mais gentis que aquelas que lhes eram tão caras. Reconhecer-se humilhada em sua pobreza, reduzida à inferior condição de operária paupérrima, pobremente vestida, mal alimentada, desconsiderada pelas classes elevadas. Ela, mais formosa que as freguesas ricas para as quais confeccionava suntuosos trajes de teatro e bailes. Era situação demasiadamente penosa para as ambições que esvoaçavam, quase imperceptíveis em seu coração, no qual igualmente fervilhavam fogosos e indomáveis anseios. Sua mente, então, envenenada pela inveja e pelo desrespeito de se ver preterida por uma sociedade que lhe não perdoava a obscuridade da condição, fantasiava 1000 possibilidades tolas que a arrebatassem da realidade humilde em que vivia, para o nível das alegrias ou da fortuna. Um casamento encantador e rico para si mesma, com algum mancebo altamente colocado, que se rendesse incondicionalmente aos seus encantos. Uma fortuna inesperada, legada em testamento por alguma freguesa milionária ou aristocrata que houvesse simpatizado com a distinção de suas maneiras. Porquanto, Palmirinha se considerava irresistível. Um matrimônio para Dolores, sua mãe, com algum velho conselheiro de estado, enfim, um fato excepcional qualquer, eventualidade que a subtraísse ao insuportável dissabor que para o seu discernimento revoltado se afiguravam as heróicas atitudes ao lado de sua mãe paupérrima e dos irmãos inexperientes, carecedores do seu concurso de primogênita. O milagre, porém, não se operava, muito embora os reiterados apelos da vaidosa moça aos planos da fantasia, o que a levava a consolidar em suas potências íntimas, cada vez mais, a má vontade por que se deixara empolgar. Em vão, empenhava-se a paciente mãe no sentido de reajustá-la, procurando levá-la à paciência ou induzindo ao refúgio da fé na solicitude do Altíssimo, bastante misericordioso para lhes poder beneficiar a aspereza da situação, ainda que tão somente por meio da conformidade. Inutilmente advertia-a, desaconselhando-a da tendência de sonhar quimeras, ainda porque,
não só nas esferas sociais privilegiadas se asilavam os dons que atraem a felicidade, mas, da mesma forma, nos níveis modestos em que a tranquilidade, sorvida no cumprimento do dever, será a mais sólida garantia para o advento das sãs alegrias do espírito. E a fim de desviá-la de tão obsedentes apreensões, bondosamente se esforçava por distraí-la, ora acompanhando-a a passeios que lhes fossem acessíveis, ou permitindo-lhe a frequência a bailes modestos ocorridos no círculo de suas relações, privando, não obstante, para tanto conseguir os filhinhos menores de um leite mais gostoso, um calçado mais decente, para que a jovem se ataviasse de mais uma fita caprichosa ou um chale gracioso. Palmirinha, porém, não correspondia aos desvelos de que era alvo. Mantinha-se irredutível no desacerto das aspirações, mal-humorada, revelando como que ojeriza aos seus, não suportando já as traquinagens dos irmãos, aos quais molestava com irritantes altercações, enquanto menosprezava os arrazoados maternos. A mente humana é um ímã de potencial elevado. Inconsciente desse poder intrínseco de sua natureza psíquica, a criatura humana abusa de tão preciosa dádiva conferida pela criação e, enredada na ganga de aspirações subalternas, apraz-se em acionar aquelas energias ao sabor das paixões deturpadoras a que geralmente se apega. É um potencial, pois a mente humana demora a serviço do bem como do mal, consoante o impulso vibratório fornecido pela vontade atuante. À custa de muito pensar em determinado assunto, de insistentemente desejar a concretização desta ou daquela particularidade entrevista pela imaginação no plano íntimo, exercendo assim atração magnética irresistível. Não raro, a criatura realiza aquilo que levou tempo a modelar no pensamento, porque por si mesma se vai preparando para as possibilidades de consecução. Muitas vezes, tais realizações, divorciadas dos princípios benemerentes da legislação incorruptível, tornam-se funestas ao próprio artista, cuja mente as concebeu, ao qual desgraçam. Muito dificilmente testificam nobreza de ideais, fornecendo satisfações perduráveis, porquanto, geralmente, a mentalidade humana apenas deseja colher o produto ingrato da inferioridade em que se resvala. Foi o que pouco a pouco se operou no ambiente da personalidade de Palmira. A luta cotidiana decorria na costumeira monotonia quando subitamente a face dos acontecimentos se modificou sensivelmente, marcando irremediável etapa no destino das nossas humildes personagens. Em clara manhã de um mês de março, os serviços profissionais da honrada viúva do bairro de São Cristóvão foram requisitados para certa residência aristocrática da Tijuca. Palmira teimava em acompanhar a mãe, ciosa da elegância do ambiente que tanto a fascinava. Formosa e atraente, a humilde operária avistou-se pela primeira vez com um jovem de 24 anos, primogênito da casa e galanteador inveterado, sempre à cata de aventuras que se lhe ajudassem a espancar o tédio por que se sentia invadir. Chamava-se Guilherme, e o sobrenome respeitável que arrastava na sociedade da época repercutiu cheio de seduções aos ouvidos da moça, quando, tomando-lhe da mão furtivamente, ele a tornou ciente da agradável impressão que lhe deixara no espírito. Radiante, Palmira correspondeu aos galanteios sem relutância, favorecendo-lhe posteriores entendimentos.
O namoro desigual, dada a diferença chocante das duas posições sociais, prosseguiu ardorosamente, sob os choques das emoções indomáveis de ambos, que se afinavam por atrações magnéticas igualmente subalternas, viciadas. Inquieta, Dolores intervinha aconselhando a filha a se desviar do abismo que seus pressentimentos de mãe zelosa apontavam com a querer absorvê-la. Porquanto, ponderada e experiente, não acreditava na possibilidade de uma união legítima como fecho de tal fascinação. Apesar dos reiterados protestos do jovem Guilherme, ao qual passara a frequentar a casa e a obsequiar a menina com valiosos presentes, confessando-se realmente rendido aos seus encantos pessoais. Palmira, como sempre, repelia as amorosas interferências maternas, rebelando-se assintosamente para se permitir atenções progressivas ao sedutor que esperava momento azado para lançar as redes da traição sobre a presa, a qual, por sua vez, se diria impaciente por se dar por vencida. Não seria, todavia, fato isolado no seio da sociedade se esse moço chegasse a se inclinar ao matrimônio, caso a própria interessada, isto é, Palmira, sentindo-se objeto de suas maliciosas investidas, se precatasse à sombra da discrição e da altivez que tão lindamente assentam ao caráter feminino. Ora, a incauta donzela, infringindo tais princípios, ornamentos indispensáveis à dignidade da mulher, seja qual for a posição que ocupe na sociedade, o estado social em que se conserve e a idade que conte, surpreendia-o desagradavelmente, apresentando-se ao inverso do que ele próprio a desejaria reconhecer. A diferença de posição social já seria por si só escolho muito importante para ser removido pelo pretendente, que se decepcionava à medida que constatava que aquela a quem elegera, além da leviandade que diariamente comprovava, nada mais possuía como recomendação do que um rostinho agradável e um talhe elegante. Compreendeu imediatamente. Muito mais cômodo fazer de Palmira sua amante, pois na época a que nos reportamos, um rapaz elegante, aristocrata ou não, dificilmente passava sem conquistas de tal jaez. Era adorno social de que não poderia prescindir, sem ridículo, um jovem de posses abastadas ou um estudante poeta. Paris ditava a moda. Paris era acatada pelo mundo inteiro quanto à decisão dos figurinos, pelo menos o era pelo mundo ocioso, que fazia das futilidades e das paixões enganosas dos sentidos questões de apreço. Aliás, a jovem modista, apresentada que fosse nas rodas boêmias, valeria ao vaidoso sedutor triunfo digno de nota, dada a circunstância da excepcional beleza de que era portadora. Não vacilou, pois, Guilherme na torpe resolução, e entrou a convidar Palmirinha frequentemente para teatros e festas, tentando para isso oferecer-lhe os respectivos trajes. Dolores, porém, impondo-se energicamente, detinha as expansões da filha rebelde, jamais permitindo que tais convites fossem aceitos. Acabou por romper as relações com o pretendente da filha, o qual deixou de lhes frequentar o domicílio e passou a se esmerar na vigilância para que o romântico incidente fosse totalmente esquecido. Uma noite, cerca das 10 horas, Dolores e a jovem Palmira, que acabara de ver passar as 18 primaveras, dedicavam-se com o máximo zelo a concluir várias peças de costura, muito ricas e caprichosas, pertencentes a certa dama da alta sociedade, que estava para casar a filha com um brioso adido de determinada embaixada estrangeira. Bordados, rendas, laços, nervuras,
Volantes em profusão haviam tomado o tempo das duas laboriosas senhoras durante cerca de um mês, impedindo-as de atender as demais freguesas, porquanto a venturosa noiva tinha pressa de suas encomendas. Palmira, malgrado seu, curvara-se sobre o trabalho e agira magnificamente. Os corpinhos, as saias, as batas, os roupões eram joias que as mãos de fada lapidavam, zelosas da finíssima arte doméstica. Por sua vez, Dolores entregara-se ao nobre desempenho, espiaçada também por angustiosa necessidade, pensando em que as peças do enxoval eram de confecção morosa, e o parco sortimento da cozinha diminuía assustadoramente, sem que outros recursos existissem para renová-lo. Urgiria, pois, apressar o serviço, finalizando-o antes que as derradeiras migalhas desaparecessem. Não obstante, apesar dos cansativos esforços, o último bocado desaparecera no almoço daquele dia, frugal e insuficiente, sem que as aludidas peças fossem concluídas, permitindo o recebimento do salário para a aquisição de novo sortimento. Não houvera jantar para a criançada nessa tarde, e por essa razão mãe e filha trabalhavam ainda até aquela hora, aflitas por ultimarem as peças do rico enxoval, pois que a sua conclusão dependeria do almoço do dia seguinte. Ainda na manhã daquele mesmo dia, Palmirinha dirigia-se à residência da ilustre dama, solicitando em nome de sua mãe adiantamento de metade da importância combinada para a confecção das encomendas, porque haviam carência de recursos para o término das mesmas. Nascida, porém, na abastança, a dita senhora que por isso mesmo deixara o coração enrijecer à sombra de um orgulho feroz, incomum, incapaz de compreender as agruras do coração alheio, graças ao egoísmo que se tornara o seu característico, despediu-a sem contemplações, por intermédio de uma simples escrava, declarando não ser hábito da casa antecipar pagamentos aos serviçais. A moça tornou ao lar, os olhos molhados pelas lágrimas da humilhação e da revolta. Sentia o coração despedaçar-se, enquanto angústia inconsolável lhe conturbava a alma, insuflando-lhe estranho sentimento de rancor aos grandes e poderosos, ao passo que profunda piedade por sua mãe e os infortunados irmãozinhos sugeria-lhe à mente excitada medidas extremas em face da situação. Se Palmira vibrasse no impulso de sentimentos nobres, resignados, aureolando-se de paciência e dignidade em face da adversidade, certamente que alvitres salvadores lhe teriam brotado no pensamento, orientando-a à base de providências imediatas, mas honestas e dignificantes, as quais seriam o fruto de sadias inspirações dos amorosos tuteladores que dos planos invisíveis acorrem aos apelos sinceros dos sofredores dispostos a serem socorridos. Porém, odienta e rebelde, a pobre moça desorientou-se, asilando sugestões pecaminosas que a envolveram em ondas de vibrações desordenadas e inferiores. Em casa, uma carta do antigo namorado surpreendeu-a. Entregara às ocultas de Dolores, uma de suas vizinhas, tão jovem e tão doidivanas quanto ela própria, e por cujo intermédio se correspondia o ardoroso par. Era lacônica e incisiva, pois dizia apenas: hoje ou nunca mais, espero-te às 10 horas, à esquina, em meu carro. Se não vieres, adeus para sempre. Profunda palidez invadiu-a. Passara o dia todo em silêncio. Não comentara sequer as desagradáveis ocorrências daquele dia, manhã. Dir-se-ia que gênios pervertidos lhe haviam tolhido o dom da fala, a fim de mantê-la apreensiva, só entregue às cogitações provocadas pela maldosa missiva. Apenas se curvara sobre o trabalho febrilmente,
compreendeu que vivia as últimas horas de honradez no santuário do lar paterno. Suores gelados lhe aljofravam a fronte pálida e acetinada, umedecendo-lhe também as mãos, assim testificando as violentas emoções que sacudiam seu espírito. O coração pulsando desordenadamente dentro da arca sagrada do peito era como um relógio desequilibrado, ecoando a todo instante a lhe recordar as frases de Guilherme e as badaladas decisivas das 10 horas daquela noite, que marcariam em sua vida um futuro imprevisível. Oh, pensava presa de choques emotivos intensos, mesmo penosos e angustiantes. Se Guilherme cumprisse realmente as promessas 1000 vezes repetidas aos seus ouvidos durante um ano, se ao seu lado ela conseguisse elevar-se na sociedade, adquirir fortuna, influência, relações, mulheres como aquela que pela manhã enxotara desumanamente, pagar-lhe-iam bem caro o preço do seu orgulho de milionárias incivis e fúteis, respondendo todas pela miséria que ela e os seus suportavam. E se, consoante sua mãe o suspeitava, Guilherme não fosse mais que ignóbil aventureiro e sedutor? Não importaria. Ela mesma já não o amava como de início, graças ao fato de até aquela data não a ter desposado ainda por se julgar superior. Também dele saberia vingar-se de qualquer forma. A atmosfera dramática, de ondas heterogêneas, circundava a fronte da jovem, em cujo espírito não transparecia sequer pequenino reflexo de boa vontade, que aos seus mentores invisíveis permitisse intervenção salutar, no sentido de defendê-la das tenebrosas escarpas que a missiva recebida lhe rasgava do destino. E ela pensava, delineando a respeito de si mesma, de antemão, a sinistra torrente em que se precipitaria.